O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, Nova Friburgo tem inúmeras virtudes, das quais destacam-se o meio ambiente, o seu povo ordeiro e trabalhador, a natureza exuberante. Agora, temos um aspecto fundamental. Nova Friburgo foi criada através de um decreto real. Sensacional! Nesse sentido, este programa que está começando neste momento pretende trabalhar justamente esse aspecto. O aspecto que nós residimos numa cidade real. Precisamos, nesse sentido, resgatar a nossa estima, promover o nosso civismo, conhecer as cores da nossa bandeira, como também o nosso belíssimo hino, maravilha, e também formar uma consciência preventiva nas questões que envolvem a nossa cidade para a celebração do seu aniversário em 2018. Questões como saúde, habitação, saneamento, administração pública, direta ou indireta, poderes constituídos, meio ambiente, trânsito, transporte, questões sociais, enfim, educação, uma pauta, eu diria, inesgotável para trabalharmos durante todo este período. É preciso que nós tenhamos essa consciência e nas nossas ações individuais, quer sejam elas de pequeno porte ou aquelas tomadas através de entidades que participamos, sejam efetivadas. Precisamos promover a nossa tão decantada qualidade de vida. Entretanto, o programa de hoje é um programa, eu diria, conceitual. Com os trabalhos técnicos de Marconi Jr., Noé Egdorne Tardem, Johnny Cabral e Pedro Sabino, sejam todos muito bem-vindos na edição 626 do programa Cidade Real, diretamente dos novos estúdios que mantêm a tradição do nome, homenageando Rafael Jacó. Com a proteção de Deus, sobretudo, e de Santa Rita de Cássia, diretamente dos estúdios que realmente nos homenageiam com esta referência, neste dia 2 de março de 2020. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares.
Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Tá com fome? Pede e empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, bufês, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, especialmente a partir desta edição, quando estaremos comemorando e celebrando os 12 anos de existência do programa, como também os 20 anos da TV Zoom. Você certamente foi surpreendido com a nossa abertura, em que pudemos lhe apresentar aquela abertura, para ser redundante, que acontecia em 10 de março de 2008, portanto, há 12 anos. E de lá para cá, fizemos uma trajetória absolutamente comprometida com informações de utilidade pública, tratando de pautas essencialmente, eu diria, importantes e relevantes para você que nos acompanha, que nos assiste, que nos prestigia com a sua valiosíssima audiência e que, sobretudo, é quem paga toda esta conta, especialmente no que se refere à administração pública. Portanto, teremos um mês muitíssimo importante, quando as 5 edições previstas para todas as segundas-feiras receberão pessoas que serão capazes de justamente se agregar a esta comemoração e, sobretudo, também evidenciar e celebrar a importância da mulher, que no próximo dia 8 de março tem o seu dia internacionalmente e merecidamente celebrado. Mas entendo que devemos abrangê-lo para todo mês. E sendo assim, teremos a oportunidade de, ao mesmo tempo, comemorar esta marca do programa Cidade Real, que é uma marca muitíssimo importante, sobretudo pessoalmente para mim, que estou à frente desta atração televisiva durante todo esse tempo, me orgulhando, me envaidecendo, mas, sobretudo, me comprometendo com informação e com convidado que semanalmente aqui trazemos para abordar temas dos mais variados. E ainda nesta edição teremos um retorno absolutamente interessante de um quadro que até há algum tempo também fazia parte do cardápio do programa Cidade Real e agora retorna com outro protagonista. Tenho certeza que vai ser do seu total interesse e admiração. Sendo assim, iniciamos esta edição comemorativa, celebrativa, se é que existe esse termo, nesse novo espaço. Um espaço muito confortável, um espaço mais amplo, que nos vai permitir, sobretudo, agregar conteúdo e dinâmica à nossa apresentação. É um espaço muitíssimo bem localizado,
próximo, eu diria vizinho, do estúdio do programa Toda Manhã, e aí estaremos aqui tendo a possibilidade de saborear por algumas vezes os pratos que são servidos na cozinha do programa Toda Manhã, como também perto de camarim, enfim, de outras instalações que, sobretudo, vão oferecer mais conforto aos nossos convidados. Ou seja, é um momento de comemoração e, como assim sendo, estamos presenteando a toda a nossa valiosa audiência com todo este belíssimo cenário que tenho certeza você, mulher, já está observando com riqueza de detalhes. E para iniciar essa série, não obstante, merecidamente, temos a satisfação, o privilégio e a honra de receber... Olá! Luciana Ferraz, jornalista, diretora da TV, pessoa a quem eu tenho grande admiração, grande carinho, muito respeito pela sua determinação, pela sua perseverança, pelo seu profissionalismo e, sobretudo, pela sua competência. Lido com Luciana há 17 anos, uma vez que, anteriormente ao programa Cidade Real, apresentei, produzi e dirigi o programa Hora Técnica durante 5 anos. E Luciana sempre manteve o mesmo padrão. Luciana é daquelas pessoas que, quando se conhece no primeiro dia, pode ter certeza que, ao longo do tempo da convivência, será a mesma. Terá o mesmo comportamento, priorizará os mesmos valores, terá a mesma conduta, o mesmo perfil, enfim, pessoa doce, entretanto severa, rígida nos momentos que tem que ser, mas, sobretudo, uma grande companheira, figura que eu admiro, sobretudo, e dessa forma me sinto particularmente presenteado, tendo a sua presença aqui. Seja muito bem-vinda, minha querida. Você é ótima, me sinto bastante envaidecido e prestigiado com a sua presença. Muito obrigada, né, pelas palavras, é muito bom a gente ouvir isso da gente mesmo, é gostoso. E eu acho que isso aqui vai ser um pouquinho daquilo que a gente sempre faz aqui, né, Zuri? Exato. Aquele bate-papo que a gente às vezes se encontra aqui nos corredores e a gente para e a gente fala e a gente acaba levando tantas coisas boas, né? A gente troca experiências. Eu acho que isso aqui vai ser um pouquinho dessas nossas conversas diárias. Exatamente. E aí, Luciana, já para iniciarmos a nossa pauta, quero me referir aos 20 anos da TV Zoom. Né? Sim. É uma história de superação. Sem dúvida. Para quem conhece o seu início, a sua trajetória, é uma história de superação de desafios ao longo de todo esse tempo, mas sobretudo de conquistas, que me parece também foi devidamente enaltecida e confirmada com a recente transmissão dos desfiles de carnaval, sim, que aconteceram de forma muitíssimo competente, com grande audiência, grande participação. Ou seja, 20 anos depois, que serão completados exatamente no dia 16 de maio deste ano, qual é a sua percepção como mulher desta empresa que se torna um filho ou uma filha? Sem dúvida, nasceu junto com o meu filho, né? Ou seja, lhe proporciona, sobretudo, satisfação do dever cumprido? Bom, Zuri, nesses 20 anos, você falou da minha percepção como mulher, mas na verdade é da minha percepção como uma pessoa, né? E todo o trabalho que a gente segue de maneira, como você falou, com perseverança, autenticidade, que é sempre muito importante. A TV Zoom sempre foi muito autêntica e isso é muito bom a gente manter isso vivo. Não é uma percepção feminina, é uma percepção de trabalho. Profissional. Porque há 20 anos a TV Zoom começou na sala da minha casa. Né? Na sala da sua casa? Na sala da minha casa. O chroma key, que a gente chama daquele fundo azul, a gente fez um retrato 3x4 pintado e a gente fazia aquilo ali naquele retrato, daquela forma.
A gente hoje tem esse estúdio aqui amplo, né, bonito, diferente, que a gente pode pendurar tantas coisas. Exatamente. Né, tanta decoração, tanta coisa bonita. E na sala da minha casa, era a minha casa, né, e a TV Zoom. E tudo começou dessa forma. Era um computador e, na época, falando de tecnologia, nesses 20 anos, a gente tinha uma tecnologia ainda muito atrasada. Então, para você renderizar 1 minuto de programa, ficavam 2, 3 horas lá o computador trabalhando direto. Então, era muito difícil. E, tecnologicamente falando, você que está aí do outro lado da telinha, né? Você imagina as modificações tecnológicas que nós tivemos nesses 20 anos. A TV Zoom começou com um sistema VHS. Eram câmeras grandes, com fitas grandes, eram fitas que davam muitos problemas, né? A gente tinha... Quem não teve uma fita mastigada, exatamente, né, no seu aparelho doméstico? E a TV Zoom era transmitida dessa forma. A gente ia para a RCA, colocava os aparelhos, trocava fita de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas. E hoje você tem aí simplesmente uma nuvem. Onde que você coloca, onde você coloca os seus dados? Na nuvem. Então, a TV Zoom hoje está na nuvem, que a gente chama. A gente tem uma quantidade, uma qualidade de áudio e vídeo hoje que era muito baixa há 20 anos atrás, e hoje a gente tem uma qualidade que está aqui, né? Nesse aparelhinho, que a gente faz tudo aqui com esse aparelhinho. Então, a gente chegou a comprar a tecnologia que ficou obsoleta em 6 meses. Então, sempre foi uma questão de investimento. A gente está sempre investindo em novos equipamentos, investindo em novas tecnologias, até chegar um cartãozinho de memória, né, desse tamaninho, e até chegar a nada, que vai para a nuvem, né? Vai na internet. Vou mandar um vídeo para você, vem pela internet. Então, é pouco tempo, são 20 anos. É a idade da galera que está aí estagiando na TV. Né? Quando a TV começou, a galera estava nascendo e hoje eles estão na universidade fazendo publicidade, fazendo jornalismo e estão aqui trabalhando. Então, é uma mudança muito interessante, muito empolgante e necessária, né, para os tempos que a gente vive. E se a gente não acompanha isso, a gente fica para trás. Então, foram 20 anos de muita pesquisa, muita mudança, acompanhando o mercado, acompanhando essa tecnologia muito louca, né, que veio muito rápida. Então, é uma análise que eu faço assim de grandes conquistas. É claro que a gente teve aí, vamos colocar aí, 5, 6 anos de crise, né? A gente teve uma crise mundial, uma crise econômica mundial, então todo mundo foi afetado. E acho que correndo atrás, trabalhando, fazendo o seu. Eu sempre presto muita atenção na concorrência, isso é importante falar, porque a concorrência, ela estimula a gente fazer melhor. Eu não tenho medo disso. Eu acho que isso me dá mais gás ainda do que eu gosto de ter. Então, eu vejo tudo com um carinho muito grande, com um agradecimento muito grande a todas as pessoas que passaram por aqui, né? E eu continuo, eu fiquei. E com um sentimento só de coisa boa. Só de coisa boa. Apesar de desgaste natural que a gente tem com o trabalho, com o estresse, com tudo, é uma sensação boa, porque eu só escuto falar bem da gente. Certamente. E isso é bom demais. Né? Você abriu o programa aí falando tanta coisa boa de mim, e quando eu escuto falar coisas boas da TV, quando eu falo coisas boas, são até as interferências que chegam através de dicas que a gente aceita de uma forma muito natural. Você pode fazer isso melhor, isso não está legal, isso tá... A gente erra também, óbvio. Então eu recebo muito crítica de uma maneira muito otimista. Eu recebo crítica de uma maneira muito... Para mim, as críticas são importantes porque elas me fazem crescer. E eu sempre vi crítica dessa forma. Então,
eu acho que é não é dever cumprido, porque ainda tem muita coisa ainda pela frente. Sem dúvida. Só Deus sabe o que serão mais nesses 20 anos aí. Eu vou me apresentar aqui como um holograma, tá, gente? Vocês não... Aí eu vou estar na minha casa e me apresentando aqui de uma maneira super diferente. Isso vai ser sensacional. Não tenha dúvida disso. Essa evolução é muito rápida. É muito interessante, eu acho fantástico, eu gosto disso. Eu gosto de ver as coisas diferentes, as coisas acontecendo. Poxa, e poder acompanhar de uma maneira muito, muito expressiva. Exatamente. Agora, nesse viés da tecnologia, Luciana, nós tivemos há algum tempo o advento, que é um termo ótimo, da internet, que modifica toda esta relação, em vários aspectos, tanto profissional, familiar, pessoal e, sobretudo, também, eu entendo que na comunicação, em todos os níveis. Sim. Até porque hoje, conforme você bem disse, com o celular, a gente faz muita coisa. que eu entendo ser o controle remoto do mundo, você consegue trabalhar, inclusive. E também nos permite, de certa maneira, ser potencializadores e protagonistas das principais situações que acontecem. Entretanto, nós temos um outro cenário, que é o cenário da fake news, que são das notícias falsas. Como tratar as redes sociais de maneira que sejam favoráveis às comunicações? Qual é o filtro que a gente tem que estabelecer nessas comunicações por redes sociais para não se deixar tomar por uma notícia falsa, uma opinião leviana? Até porque me assusta quando isso é repercutido. As pessoas acessam, entendem ser a expressão da verdade e já espalham aquela notícia, aquela informação. Qual é o filtro da comunicação, e você, professora universitária nessa área, que deve se estabelecer quando se lida com comunicação por internet, pelas redes sociais? Todos os filtros possíveis, todos. Quando eu estudei, a gente estudava fofoca e boato. Muito bom! Hoje Era o que? Era uma matéria? A gente estudava fofoca e boato. Sensacional! O que é isso hoje? Fake news. Só Fake mudou news. o nome. É a mesma coisa. E a proporção devido às redes sociais. Porque a fofoca e o boato vinham... Vamos lembrar da tragédia? O boato da represa, que machucou muita gente. Sem dúvida. A fofoca, quando é uma fofoquinha, né, que a gente faz assim no pé do ouvido, e escutei isso assim de fulano. Essa não é ruim, não. Essa faz parte do dia a dia corriqueiro, né? Que acho que todo mundo acaba buzinando alguma coisa no teu ouvido, mas ninguém vai para a rede falar. Isso não é aberto. É uma coisa que eu posso virar, Zuri, escutei isso assim, né? Mas eu não vou para as redes sociais, gente, eu escutei isso assim. É muito diferente. A proporção é muito diferente. E esse fake news é justamente essa proporção. E faz mal. Faz muito mal à sociedade. O que é a comunicação? A não ser gerar informações interessantes, informações, agora me fugiu a palavra, verdadeiras à sociedade, né? Você está prestando um serviço e não um desserviço. Então, o que acontece? Quando vem uma fake news, como agora essa questão do novo coronavírus e tudo mais, quando isso se transforma numa maldade de alguém, infelizmente existem profissionais da área que estão ganhando dinheiro com as fake news, né? Jornalistas até formados e experientes. E por essa experiência, sabe fazer um bom texto, sabe como persuadir, como mostrar o interesse e fazer com que as pessoas se interessem. Então, toda essa técnica que a gente aprende a escrever, isso está sendo usado
para o lado errado. Aí você fala, qual o filtro que a gente usa? Todos os possíveis. A gente tem a internet também com o lado positivo. Se você olhar uma matéria e ver que aquilo ali, sei lá, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não está batendo, presta atenção. Não vai no afã da primeira lida, né? Na empolgação. Na empolgação, pum, já compartilhei para um, já... Isso acontece muito em grupo de família, né? E fulano tem que saber... Não, é verdade, né? É verdade. E causa um pânico que muitas desnecessário. vezes... e causam problemas sérios. Quando é simplesmente uma brincadeira, ainda vai, é brincadeira, você brincou com alguém. Mas quando não é, isso se torna uma questão social muito séria. Eu já ouvi falar, gente, agora, olha que eu sou da TV Zoom, eu vou falar da Rede Globo, né? Falar, a Rede Globo estava mandando comprar álcool gel, a Rede Globo está ganhando dinheiro com álcool gel. É uma coisa tão surreal. Exatamente. Né? E assim, e aí o outro falar, não, aí você não usa álcool gel porque alguém está ganhando dinheiro com álcool gel, usa vinagre. Não, não faz isso. As coisas são cientificamente comprovadas. Existe uma multidão de cientistas, de biólogos, de virologistas, de todas, infectologistas, de todas as áreas, trabalhando em determinadas situações, que eles estão tendo muita dificuldade, muito compromisso, muito trabalho para trazer para a gente resultados. Essa coisa de que tudo é uma lei da conspiração, entendeu? E que tudo tem um, sei lá... E outra coisa, Luciana... Alguma coisa por debaixo do pano. Se você me permite acrescentar, isso criou um ambiente muito chato, de muito mimimi. Qualquer chato. comentário que se faça é motivo para você ser acusado de preconceito, de leviandade, de falta de consideração, de desvalorização. Ou é político, ou é o partido. Exatamente, ou que você tem... Isso está muito chato atualmente. Eu tenho percebido isso. Qualquer comentário que se faça toma uma proporção absurda, ou seja, o patrulhamento está sendo excessivo, além do necessário. E isso acirra os ânimos. Por vezes tomamos conhecimento de situações que tomam proporção, as pessoas acabam, por vezes, desfazendo relações de longa data. Olha que coisa horrível, né? Quando não, partindo, inclusive, para agressão física, por conta desses comentários desnecessários. Então, o filtro, ele tem que ser muito... Todos os filtros. Muito fino. E hoje em dia, o próprio jornalismo, e hoje a gente tem uma matéria que eu até dou esse semestre, que é o jornalismo de dados. Dados, só se eles forem muito alterados, e mesmo assim é perceptível, né? Às vezes não. Matemática não tem como você... Uma ciência absolutamente exata. Exata. Então, quando você trabalha em cima de dados e aquilo é comprovado, você não tem como dizer que aquilo não é verdade. Então, hoje o jornalismo de dados é colocado em prática de uma maneira muito atuante. Está começando ainda assim de forma devagar, mas... Na grande capital, São Paulo e Rio de Janeiro, já de uma forma mais atuante, mais até em São Paulo. Hoje o Estadão está com um grupo de jornalistas de dados e de tecnologia da informação a um nível muito alto para constatar certas situações. Então, é fundamental que as pessoas entendam que o trabalho do jornalista, gente, não é só ir para a rua e ficar, olha o buraco aqui, olha aquilo ali. Não é isso. De denúncias. Não, isso também faz parte do cotidiano. Mas o trabalho do jornalista não é só esse, né? É muita responsabilidade, porque a gente está lidando com vida. A gente está lidando com comunidades, a gente está lidando com informação que, se for dada de forma errada, isso pode gerar problemas sérios para uma cidade, para um estado, para um país.
Então, o trabalho do jornalista não é ficar apontando o cotidiano das pessoas. Não é ficar... a gente tem aí pessoas acidentadas todo dia. Isso já vai pelas redes sociais. Antigamente o jornalista ainda tinha que fazer isso. Mas só o fato das redes sociais já existirem e isso ir agora de uma forma rápida, já é um alívio de você não ter que fazer. Porque a diferença a rede social mostra ali o fato. A pessoa teve um acidente, caiu, tá? Mostrou. Aliás, eu acho isso horrível, tá? Porque um dia pode ser seu parente, pode ser meu, e você levar um baita susto. Eu acho que não deve se fazer isso. Inclusive. Eu acho que não deve se fazer isso. Tem mãe aí que recebe notícia que filho morre pela internet. Eu acho isso surreal. Então é muito cuidado. E depois acaba comprovando que ele está vivo. Olha só que loucura. E aí, o trabalho do jornalismo é pegar aquilo ali e fazer uma referência. Bom, uma pessoa caiu de moto hoje, uma pessoa caiu de moto ontem, outra vai cair amanhã. Vamos fazer a estatística disso, vamos fazer um levantamento disso. Aí começa a virar jornalismo. Aí começa a virar informação. Olha só, se você não usar capacete, se você usar, se a sua moto não tiver com a coisa em dia, como é que fala, manutenção em dia, isso começa a virar jornalismo, começa a virar informação. O fato em si, hoje em dia, é muito corriqueiro. Aconteceu, tá lá, tira foto, sai na internet, acabou. Agora, o porquê daquilo é que é a diferença. O jornalismo, ele responde algumas perguntas. Então, a gente tem que falar o que, quem, quando, onde, porquê e como. Se essas perguntas não forem respondidas, a matéria não está feita, ela não está correta. Então, não é jornalismo. Para mim, é muito claro isso quando a gente coloca para as pessoas que é fundamental que perguntas sejam respondidas dentro de uma matéria. E essas 6 são fundamentais. Se essas 6 não forem respondidas, está faltando informação. Então, a matéria não está correta. Então, isso já é um filtro para você não acreditar naquilo. E aí, Luciana, tem 2 aspectos que eu quero abordar com você logo após os nossos reclames comerciais. No que se refere à relação recente do atual presidente da República com a imprensa e com os veículos de comunicação, entendendo eu que cria uma zona de atrito desnecessária. E a segunda, as suas expectativas como eleitora neste ano. Um ano extremamente importante, um ano extremamente valioso para os próximos 4 anos de Nova Friburgo. E sendo assim, queremos ouvi-la atentamente. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos conversando com Luciana Ferraz, jornalista, professora e diretora da TV Zoom, ela que leciona este curso de comunicação na Universidade Estácio de Sá, com brilhantismo, e que nesta ocasião está conosco, iniciando a série de comemorações referentes aos 12 anos de existência ininterruptas do programa Cidade Real, como também os 20 anos da TV Zoom e o mês internacional da mulher. 3 ótimos motivos para serem celebrados e comemorados efusivamente. Depois do intervalo, retornaremos diretamente dos novos e amplos estúdios do programa Cidade Real, que evidentemente continua mantendo a tradição de mantê-lo com o título, o nome, a condecoração, a referência de Rafael Luiz Siqueira Jacu, grande colega engenheiro, comendador, figura extraordinariamente sábia, com quem tive a oportunidade de lidar durante muitos anos e nos inspirou na criação deste programa. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto.
sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de comemorações nas noites de segunda-feira do mês de março, que, conforme eu disse anteriormente, temos variados motivos para assim celebrá-lo. No que se refere aos 12 anos deste programa, os 20 anos da TV Zoom e o mês internacional da mulher. Não obstante, que é um termo ótimo, este chapéu... Por isso não provoque, é cor de rosa, choque. Sensacional! Estará aqui durante todo o mês de março. Trata-se de uma simbólica homenagem ao misterioso, mas fantástico universo feminino. Realmente já causou aqui impacto. E cá pra nós, né, gente? Vou me intrometer aqui. Nunca uma mulher usaria um chapéu desse, a não ser em ocasiões muito temáticas. Por exemplo, carnaval. Fica a dica. Fica a dica. Como se nós, mulheres, fôssemos usar, a não ser realmente, né, no Caribe. Sensacional. Muito divertido. Mas também, nesta nova fase, a cada ano o ciclo se renova e a gente se atualiza. Vocês estão observando atentamente o nosso novo cenário, com elementos, com novas decorações, e certamente iremos agregar ainda mais valor, mas também conteúdo. Estamos retomando um quadro muitíssimo importante, muitíssimo valoroso, que expressa a nossa opinião. É preciso se ter opinião. O contraditório incomoda, mas é democrático. E precisamos ter coragem para opinar. E desta forma, retomamos aquela série de quadros, desta vez com um novo protagonista. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve, salve! Estamos iniciando hoje um novo desafio. Aqui no Cidade Real, que completa 12 anos, estamos apresentando a coluna Opinião pela TV Zoom, que também comemora 20 anos. Reza a lenda que, no Brasil, o ano começa na segunda-feira após o Carnaval. Portanto, feliz 2020 para todos nós. Este ano não é um ano qualquer. Daqui a 8 meses, estaremos todos nós, eu, você e todos que possuem o título eleitoral, diante das urnas eletrônicas, para decidir os destinos de Nova Friburgo para os próximos 4 anos. 4 anos não são 4 dias. É muito importante você se informar, e a informação está nos meios de comunicação aqui da nossa cidade. A importância dos partidos apresentarem candidatos qualificados fará com que você possa ter uma escolha dentro daquilo que seja o melhor para Nova Friburgo. Nos últimos anos, nas últimas eleições, e essa é a 5ª do século XXI, a maioria da população escolheu por exclusão, e isso não é bom. Nós precisamos ter candidatos compromissados com um projeto de longo prazo para Nova Friburgo. Quem faz o político é o eleitor, mas quem apresenta o político são os partidos. As responsabilidades estão todas aí, e a questão da informação é fundamental. Quando chega perto da eleição, aqueles que não são informados, bem informados e não acompanharam os programas eleitorais, costumam dizer assim, perguntar da seguinte forma: quem é que está na frente? Porque eu não quero perder o meu voto. O que significa perder o seu voto?
Às vezes você não perde o seu voto, o seu candidato ganha. Aquele que você quis colocar lá para não perder o seu voto, ele ganhou, mas a cidade e o município acabam perdendo. A responsabilidade nossa é muito grande. Acompanhe por aqui a evolução da campanha política, as propostas para o futuro de Nova Friburgo. Essa é a nossa opinião e é pública. Um abraço e até a próxima. Sensacional este quadro, que fará parte permanente do nosso cardápio. Em todas as edições teremos os comentários sempre oportunos, polêmicos e por vezes contraditórios do ilustre amigo, escritor, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que assume esta condição de colunista no nosso programa, sempre trazendo a nossa opinião. O quadro é apresentado pelo ilustre companheiro, entretanto, trata-se de uma linha editorial do programa Cidade Real. E assim assinamos em conjunto o conteúdo deste quadro. Será um momento de reflexão, de análise, de ponderação que semanalmente apresentamos para você que nos acompanha. Eu entendo particularmente que precisamos ter opinião e, quando possível, torná-la pública, conforme o fizemos agora neste quadro, e que permanecerá por longo tempo levando informação e, sobretudo, leitura dos fatos que acontecem. Por vezes os fatos são apresentados jornalisticamente, mas é preciso se fazer uma leitura além da própria redação. É preciso se interpretar este texto. E o professor Jorge Carvalho o faz com sabedoria, com talento, com competência e com responsabilidade. Temos certeza que trata-se de um presente nestes 12 anos do programa Cidade Real. E aí, querida Luciana? O professor Jorge já introduziu o calendário deste ano, extremamente importante, quando teremos a oportunidade de fazer as nossas escolhas, votar a escolher. Mas também temos um ingrediente recente que tem nos chamado a atenção, que é a relação do presidente da República, e nesse momento ela já sorri, porque eu tenho certeza que vou provocá-la, Jair Messias Bolsonaro com a imprensa. E ele o faz de maneira estratégica, quando, ao sair da sua residência em Brasília, um grupo cada vez mais expressivo de jornalistas, de veículos de comunicação de todo o país, estão lhe aguardando ali para uma rápida resenha que sempre ele faz de maneira informal, em pé, por vezes divertida, por vezes ofensiva, mas mostra uma relação de um chefe de governo, porque o presidente da República do nosso país, ele é chefe de governo e chefe de Estado, com a imprensa, numa situação absolutamente peculiar. Isto posto, queremos ouvi-la. Enquanto jornalista, enquanto imprensa, Sim. Eu vejo essa relação muito desnecessária, feita de forma, sei lá, às vezes até um pouco infantil. Eu não vou tirar a situação assim, a imprensa está mastigando o Bolsonaro e o Bolsonaro está, em contrapartida, mandando de volta. Não vou falar aqui de partido ou eu acho que eu sou Bolsonaro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é essa atmosfera que eu quero entrar nesse momento. Vejo o nosso presidente. Muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Como eu vi essas mesmas coisas em Lula, em Dilma, em Fernando Henrique Cardoso, em Itamar Franco e por aí. Eu sou do movimento Diretas Já, né? Eu fui estudante cara pintada, então a gente reagiu para ter a nossa democracia de volta. Isso é fantástico para mim, né? E não consigo retroagir numa época em que a gente não tinha liberdade de expressão.
Você imagina hoje com a internet, né? Você não ter a liberdade de expressão. É muito desnecessário, mas ao mesmo tempo natural, porque às vezes a imprensa também se pega em coisas bobas, também desnecessárias, que não levam a lugar algum. E aí a gente vê realmente foco de algumas personalidades ou jornalistas criando uma situação que não vai levar o país a lugar nenhum. Em contrapartida, toda ação tem uma reação. Certamente. Você tem essa reação do presidente. Agora, o que se espera de um presidente é que ele tenha diplomacia. O toma lá dá cá não dá certo porque volta de novo e fica esse ping-pong. Então, o desnecessário está justamente aí. Muitas vezes, quando você é provocado, e se você lida com aquilo com diplomacia, aquilo para. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, que eu acordei morrendo de rir de mim mesma. Eu sonhei que eu era assessora de imprensa do presidente. Parabéns! E aí, foi uma noite muito turbulenta. Porque... De pesadelos. Não, turbulenta, porque eu ficava assim, presidente, mas não pode reagir dessa forma. Seja diplomático. Dá para falar de uma maneira mais fácil para todo mundo entender, sem ser coisa de baixo calão. Agressivo. E eu passei a noite inteira fazendo isso. E quando eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi respirar fundo, porque eu não era assessora dele. Certamente. Né? Tipo aliviada. Assim, ui, dá bem, passou. E depois eu ri, porque como fica a situação no subconsciente, né? Quando você tem uma coletiva de imprensa, onde você não tem a participação do presidente, sim do porta-voz, isso é ruim para o governo. Se você vai numa coletiva de imprensa aqui na cidade, não tem a participação do prefeito, tem de alguém vai falar, né? Assessor. Um assessor, não tem o mesmo efeito. Então, isso tudo começou a gerar uma certa confusão com a imprensa e o governo federal de uma forma geral. E totalmente necessário. Porque, primeiro, ele começou a atingir um veículo em particular. Exatamente. E, de repente, se viu em outros, né, liberando entrevistas. Isso é muito ruim para o governo. E eu estou falando isso de uma forma técnica. Você pode não gostar da TV Zoom, não gostar... É normal, o gosto não se discute. Se lamenta. Se lamenta. Conforme eu digo. Gosto não se discute. Se você gosta de assistir uma coisa ou assistir outra, isso não tem... Igual futebol, religião e tudo mais, e política, né? Agora, dizer que tudo é maravilhoso, tudo é você abaixar a cabeça para qualquer coisa. É você não ser mais um eleitor, e sim um seguidor. Isso é perigoso. Muitíssimo. Né? Então, quando você não consegue ver que coisas são ótimas e coisas são muito ruins, se você não consegue perceber isso, você passa a ser um seguidor. Você já não é mais um eleitor. Você não está vendo o bem da sociedade de uma forma geral e do país em geral. Não, porque a pessoa fala é certo, porque a outra fala é errado. Então, é uma polarização muito grande e isso... dentro da comunicação, está gerando esse rebuliço todo que não precisava. Falta um pouquinho por parte da imprensa, sim, em parar de falar besteirinhas. E eu não vejo ninguém discutindo saúde e educação nesse país. Eu não vejo. Um navio acabou de... derramar uma quantidade imensa de óleo... De minério. No litoral do Maranhão. E ninguém fala nada e fica perguntando qual é a cueca que o Bolsonaro está usando. Então, é desnecessário. Isso não é comunicação, isso não é jornalismo. Mas existe também uma série de jornalistas que estão discutindo situações sérias e que ele não responde. Então, ele fica respondendo picuinha
muitas vezes desnecessário. Então, eu acho assim, a assessoria de comunicação dele, se é que ele dá espaço, né? Isso é muito importante também, precisava atuar de uma forma mais clara, com a população mesmo, de uma forma geral. Eu concordo plenamente e diplomacia. com você. Pois é. Ele é o presidente. Me parece, Luciana, nessa nossa conversa, que falta ele entender e prezar pelo rito do cargo. Você, quando está nas suas múltiplas funções como diretora, como jornalista, como professora universitária, como apresentadora do programa Toda Manhã, do atual, você tem ali o rito do cargo, como eu tenho aqui em outras atividades também. E que tem que ser... respeitado, né? Tem que ser preservado. Sim. Tanto é que... Agora, é porque ele é uma pessoa populista, carismática, não, é o jeitão dele. Mas é só diplomacia. Pois é, que tanto tá é que faltando. você observa, Luciana, uma grande diferença entre as manifestações dele e as manifestações de Hamilton José Mourão, que é o vice-presidente. Sim, sim. Muito mais discreto, muito mais ponderado, muito mais centrado, muito mais articulado. Mas quem teve voto foi ele. Então Sem ele dúvida. representa. Sem dúvida. Né? Mas ele poderia se inspirar na postura do vice-presidente, que é muito mais discreto. Eu entendo como sendo desprezo ao rito do cargo. Ele é presidente e na nossa Constituição o presidente acumula funções de chefe de Estado, chefe do governo, chefe do Poder Executivo. Ele deveria ter uma postura minimamente mais adequada, entendendo a função e o cargo que ocupa. Até porque o que envolve, né, os eleitores e tudo mais é essa postura, né? Que seria dado como um eleitor mais de direita, uma pessoa que quer ordem, que quer colocar uma certa ordem mesmo na sociedade, né, na maneira de agir, na maneira de falar, e tem um representante que não está fazendo isso. É o que eu avalio dessa forma, né? Tem que ter postura, mas é para o outro, né? Não é para mim. Então, não é o perfil do eleitorado dele reagir e agir dessa forma, né? Se você colocar isso para avaliar, você percebe isso nitidamente. O eleitor de direita não seria uma pessoa mais comedida, controlada, conservadora? Então, como virar e falar para uma jornalista que quer dar o furo? Exatamente. Né? É uma coisa de baixo calão. Sem dúvida. Então, Indelicado, inclusive. Então, não faz parte do eleitorado. Então, não dá para entender. É uma coisa muito doida. Como o Trump nos Estados Unidos, né? Os trumpistas, eles têm essa visão também. Exatamente. São os republicanos que têm essa visão conservadora. Só que o cara não é assim na maneira de falar. Ele não é conservador, ele não é comedido. Ele não representa. Não, ele representa, mas não é. Ele representa institucionalmente. Agora eu digo que no perfil... Não age. Ele é muito desconectado, e concordo com você, com o rito do Partido Republicano nos Estados Unidos. Sim. Agora, Luciana, nós já começamos a caminhar para a reta final e você tem que voltar mais vezes aqui. Eu gosto Vamos falar sobre outras coisas. Isso, eu gosto muito de conversar com você. Ele gosta de sempre me pegar pela... Tá bom, a gente fala. Porque a conversa flui solta e você é muito autêntica, eu percebo isso claramente. E, evidentemente, que você retornará aqui antes das próximas eleições municipais. Eu faço também uma série de entrevistas ouvindo a opinião das eleitoras. Mas, já por conta do quadro Opinião, que, de certa maneira, abriu o tema, qual a sua expectativa para as próximas eleições? Não estou nem... Municipais. Municipais, evidentemente, agora em 4 de outubro. Não estou nem me referindo ao resultado, mas qual a sua expectativa neste período pré-eleitoral e depois aquele que caminha rumo à eleição propriamente dita? Nós temos muitos candidatos esse ano, né? Se eu não me engano, são de 10 a 12. Exatamente. Já começa por aí. Eu acho que tem uma divisão aí de
de cabeças que talvez se juntasse um pouquinho e fizesse um programão, sabe? Uma coisa que realmente pudesse elevar a cidade num patamar maior, talvez fosse mais interessante, de repente um vir como vice do outro, sei lá, tentar compor ideias, não é compor cabeças e cargos. Eu acho assim, vereador que ainda trabalha hoje em dia com consultas no Raul Sertã, saquinho de cimento, favorzinho aqui, vou botar seu filho na escola tal. Asfaltamento de rua. Asfaltamento de rua. Aliás, eu estou morando num buraco onde passa uma rua. Só para deixar claro. Vereador que ainda atua desta forma, não está no terceiro milênio, não está no século XXI, está vivendo, lá atrás. E eleitor que recebe isso ainda, esse é o pior para mim. Exatamente. Esse é o pior. O eleitor que se dá ao valor de vender o seu voto por uma coisa que ele já tem direito, é isso que prejudica tudo. É isso que prejudica tudo. Se alguém fez alguma coisa por você dentro como é que fala? Do âmbito público, é direito teu. Você está pagando imposto, você paga tudo o tempo todo para justamente ter esse serviço. Então, o vereador que está fazendo e o eleitor que está recebendo, esses são os piores dentro de uma eleição municipal, dentro da esfera política. Isso é pura politicagem. E se a gente não mudar isso, vai continuar essa coisa aí que está e todo mundo vai continuar reclamando e todo mundo vai ficar sem saúde, sem educação e por aí vai. Se você não pagar por ela, você não vai ter. Paguei eu estou pagando a prestação do IPVA, aquilo me dá uma raiva. Pagar IPVA me dá uma raiva. Porque você paga o tempo todo, você paga o imposto da gasolina, você paga o imposto sobre o seu carro, você paga o imposto da venda, você paga o imposto da compra, você paga o imposto do pedágio e o pedágio. Onde que a gente vai parar se não tiver essa reforma tributária também? Então, o que a gente precisa fazer? Vereador, a esfera pública toda, principalmente os vereadores, que não tem que ficar fazendo rua, arrumando emprego para ninguém. Meu Deus, outra coisa, cabide de emprego. Toma lá da cá. A velha política do toma lá da cá está dando errado e deu errado até hoje. A gente vai continuar se ferrando com essa política a vida inteira. Mas o toma lá da cá é o que acontece? É alguém que dá e alguém que recebe. Então, ali tem que ter uma questão de bom senso para que todos tenham. Não adianta depois ir para a rede social, isso está aí, está horrível, a gente não tem saneamento, a gente não tem saúde, a gente não tem isso, mas se você age também dessa forma. E o político, agora o Crivella veio falar que é culpa do cidadão também de estar na lama. Era lá. Cadê o saneamento básico que não é feito também no local? Cadê a prefeitura que não avaliou aonde aquelas casas estavam sendo construídas? Exatamente. As pessoas vão morar onde, Zuri? Então, joga para um, joga para outro. Enquanto continuar essa politicagem desse jeito, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente não chega a lugar nenhum. Ou seja, temos que conhecer e se informar muito antes de votar. E as ideologias mirabolantes de que todo mundo pode ser igual, todo mundo... Isso também não existe, porque uns são mais inteligentes que os outros, uns são mais empreendedores que os outros, cada um tem o seu dom, um canta melhor que o outro, então ele vai se dar bem na música e o outro não. Não dá para ter igualdade 100%, porque somos seres únicos. E diferentes. E diferentes, não dá para ser tudo igual. Seria tudo bonitinho, né? Ah, que beleza, todo mundo tem tudo, mas também todo mundo tem o mesmo dom, todo mundo faz as mesmas coisas, todo mundo ganha o mesmo dinheiro.
Isso não existe. Isso vai implodir. Isso não dá certo. Então, essas ideologias mirabolantes que todo mundo vai ser igual, isso nunca vai existir. Agora, não precisa ter a miséria do jeito que está. Não precisa ter a falta de serviço do jeito que está. Né? Porque, do mesmo jeito que eu pago imposto, qualquer um paga. Tanto mais rico quanto mais pobre. Exatamente. Aí a gente é igual, né? Porque está pagando todo mundo igual. E proporcionalmente, quem tem menor remuneração paga mais imposto do que quem tem maior remuneração. Existe uma inversão tributária absurda. Exatamente, no nosso surreal. país. Luciana, não dá para entender. Nós já recebemos aqui uma sinalização que o tempo está se esgotando. Mas eu quero agradecer a sua presença, a sua ilustre presença. Gosto muito quando você vem aqui e a nossa audiência também. Mais uma vez, reiterando a minha satisfação e o meu prazer em fazer parte desta casa. Sempre muito séria. Seja sempre muito bem-vindo, Zuri. Sempre muito honesta, sempre muito transparente, sempre muito comprometida, que para mim é o melhor termo, com a informação isenta. E desta forma, certamente teria oportunidade de, ao longo dessas edições de março, reiterar esses meus agradecimentos. Inicialmente, a direção da TV. Neste momento, me referindo a você e ao grande amigo, companheiro, que também precisa voltar, Salvador da Rosa Canto Neto, a quem mando um beijo especial. Como também a todos os funcionários, indistintamente, aos patrocinadores que estiveram conosco ao longo destes 12 anos e, sobretudo... Que acreditam na TV Zoom. Exatamente, que acreditam no projeto bem-sucedido da TV Zoom. Sim. E, sobretudo, a nossa valiosíssima audiência. O programa Cidade Real vem sendo avaliado, segundo pesquisas, como sendo de maior audiência entre todos no segmento de talk show. E mais, com uma audiência crescente. O que me envaidece, o que me satisfaz. Mas é mesmo, é um orgulho. Mas me compromete. É um orgulho bom. Então, dessa forma, minha querida, foi muito bom você ter vindo aqui. Quero dizer também que Luciana foi e está sendo fundamental na decoração do nosso cenário, com a sensibilidade Ele feminina. bota as coisas e eu tiro, gente. Exatamente muito assim. Engraçado. Eu, às vezes, coloco um objeto... Rápido isso daí, tá bom não? E eu faço quando ela não está presente. Que aí eu coloco, tipo assim, será que ela não vai ver? Ela vê. Ela vê, vai lá, tira e mais. Me chama a atenção. Mas com propriedade, porque aí fala a sensibilidade feminina. Mas esta imagem, este cenário, que realmente está muito bonito, está muito agradável, tem a assinatura de Luciana, que desde o primeiro momento entendeu que havíamos que passar para um espaço maior. Sim, sem muito dúvida. Bom você ter vindo aqui. Muito bom estar aqui. Quero que você volte mais vezes. E por último e derradeiro, contando com a compreensão de Marconi JR. Teremos comemorações dos 20 anos da TV. Sim, muitas coisas boas aí para novidades. Só terminando a questão da política, eu só gostaria de ver mais mulheres. Boa. Mais mulheres na nossa política. Boa. E que mulheres votassem em mulheres. Boa. Para dar o aval final, a assinatura final. Boa. Né? Teremos comemorações dos 20 anos. Teremos. Novidades. Novidades. Coisas boas por aí. Legal você ter. Muita história boa para contar. Sem obrigada, dúvida. Zuri. Obrigada também, né, ao telespectador do Cidade Real, que recebe a gente também com acolhimento fantástico. Fantástico. Beijo para todo mundo. Esse é o melhor termo, acolhimento. Muito bem. Precisamos encerrar definitivamente, eu utilizando esse chapéu aqui, que segundo Luciana, uma mulher só usaria em ocasiões especiais. E temáticas, mas este ousado apresentador não se furta de se divertir nesses momentos. Agradecendo, como sempre faço e sempre farei, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, que continue nos protegendo, abençoando, iluminando nesta nossa trajetória, nesta nossa missão, nesta nossa saga de levar informação de utilidade pública que sirvam, que sejam aproveitadas, que promovam o resgate da nossa, então, qualidade de vida e, sobretudo,
autoestima de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.